Olá, meus amores. Olha eu aqui novamente. Bem-vindo ao meu canal Papo com Belo Oliveira. E roda a vinheta. Então, meus amores, como fala o título deste vlog, meu filho morreu e ressuscitou. Então, da mesma forma que o nosso Deus antigamente fazia milagres, ressuscitava mortos, Ele é o nosso Deus, como fala a própria palavra dele. Ele é o mesmo antes, hoje, sempre será o mesmo Deus. E as suas obras não serão diferentes. Pelo tempo, com o passar do tempo, jamais. Deus é sempre o mesmo, meus queridos. Então, mas antes, eu gostaria de falar para vocês que vocês se inscrevam no meu canal. Eu preciso de 1.000 inscritos, porque eu preciso monetizar o meu canal. Eu preciso, queridos, que vocês toquem no like aí, toque no like. Rapidinho, meus queridos, 1 minutinho. Compartilhe muito este vídeo. Toque no sininho para que o YouTube possa sempre notificar vocês os novos vídeos. Vocês não percam nenhum vídeo. E deixe aí um lindo comentário. Tá certo, meus queridos? Então, o que acontece o meu filho, ele tem hoje 13 anos de idade. Ano passado ele estava com 12 anos quando isso aconteceu. E como toda mãe, né, a gente quer o nosso filho sempre pertinho da gente. Não quer que ele brinque na rua. A gente, como mãe, como pais, a gente sempre fica muito preocupada, né, quando nossos filhos vão para a rua, vão para a escola, brincam na rua. A gente fica muito preocupada. Eu amo demais os meus filhos. Eu tenho a Lorena, que teve bebezinha há pouco tempo, o Teteuzinho, que depois eu vou estar trazendo videozinhos dele aqui para vocês conhecerem melhor o meu netinho. E tem o meu filho Nicolas. Então, Nicolas é uma história de milagre. E Nicolas, né, brinca na rua como qualquer criança, né, vai para a escola. Nicolas, né, é uma criança que tem amiguinhos, né, e quando dava assim, sempre eu não deixo ele durante a semana na rua, brincando na rua. Só às vezes quando alguém chama para ele, né, jogar um futebol, mas é aqui na frente de casa e eu tô de olho, sou muito preocupada com meu filho, com a minha filha também, que não mora aqui comigo, em Salvador, mas mora lá no Rio. Mas ela está bem, está casada, tem um filhinho dela, então eu fico tranquila. A gente, como mãe, sempre se preocupa. Então, meus queridos, Nicolas, né, é uma criança que brinca, precisa ter amiguinhos, né, brinca de futebol na rua, né, aqui em frente. Eu sempre procuro, né, tá de olho, né, quando ele tá brincando aqui na frente. E dia de sexta, sábado e domingo, ele sempre ficava, né, à noite aqui na rua, aqui na frente, com os coleguinhas, dando voltinha, coisa de adolescente, né, paquerinhas, né. E sempre por mais que a gente deixe, a gente sempre fica um pouco apreensiva. Tá dentro de casa, tá embaixo dos nossos olhos, a gente fica tranquila. Mas quando sai dos nossos olhos, né, a gente entrega na mão de Deus. Mas toda mãe vai se preocupar. Ninguém quer receber, né, uma notícia que o filho, né, sumiu, que o filho fez alguma coisa errada, algo assim. Então, eu sempre fiquei muito preocupada. Quando os coleguinhas chamavam, venha, Nicolas, vamos brincar aqui na rua, vamos ficar aqui na frente, né? Aquelas conversinhas, né? Que todo mundo passa por essa idade, é normal. E o que acontece? E sempre, né, eu ficava com aquilo assim no meu coração, aquela voz que dizia, seu filho vai morrer. E eu ficava, isso é coisa da minha cabeça, de mãe preocupada, sabe? E, assim, algumas pessoas falaram comigo, sabe? Que tinha sonhado com Nicolas, que Nicolas tinha morrido.
E aí aquilo me preocupava mais. Mas o que eu podia fazer? Só orar a Deus, entregar ele na mão de Deus e pedir a Deus para guardar. Porque eu não posso colocar meu filho dentro da minha barriga de novo, né? Os meus filhos. Então a gente tem que deixar eles viverem, aconselhar bem, né? E estar sempre observante, né? Para ver o que está fazendo, né? Sempre mostrando a realidade da vida. Então, o que que acontece, meus amores? Nicolas, né, saiu numa sexta-feira, foi, né, ficar ali na frente com os colegas, e tudo bem. E no sábado a mesma coisa. E Nicolas até, eu sempre aconselhei meu filho para que ele não coma nada da mão de ninguém, nem beba nada da mão de ninguém. Se ele quiser, né, ele peça que eu dou o dinheiro para ele comprar, se não tiver, que muitas vezes não teve, então fique sem comer, fique sem beber. Veja o outro, mas não pegue, porque a gente tem que orientar bem. O mundo, ele tá cheio de maldades, querido. Então oriente o seu filho bem. Mostre para ele a realidade. Mas é aquilo, a gente nunca tem o controle de nada. Quem tem o controle das nossas vidas e da vida dos nossos filhos é Deus. A gente não tem o controle de nada. A gente só entrega na mão de Deus, para Deus poder cuidar. E Nicolas, no sábado, entrou comendo hambúrguer e eu falei, filho, quem foi que te deu? Aí ele falou, a pessoa que tinha pagado, né, para todo mundo. Eu falei, mas filho, você sabe, né? Mas como a pessoa tinha comprado, né, para todos, então eu não achei, né, que pudesse falar, não, meu filho, não coma, né? Comeu, beleza, né? Mas é o que acontece, a gente vai pegando confiança, né? Quando alguém paga, a mãe, né, permite ali, aceita, até a criança mesmo também, né, começa a ter confiança de pegar aquilo do coleguinha, de beber junto com o coleguinha, entende? E muitas vezes isso é até uma cilada, o inimigo arma. Aquela criança não está acostumada a ser assim. Nicolas mesmo nunca foi orientado a comer na casa de ninguém, a beber da mão de ninguém, a pegar nada de ninguém. Então, com isso, eu acho que ele deu assim, tipo, se sentiu um pouco confiante. E no domingo, quando ele saiu, né, novamente, passou algum tempo, aí ele saiu e daqui a pouquinho alguém bateu aqui no meu portão, dizendo que ele estava caído lá na outra rua, passando mal. E eu saí com a roupa do corpo mesmo, desesperada, sabe, sem saber o que me aguardava. E quando eu saí, fui correndo, ao longo assim, do caminho, já vinha um sobrinho do meu esposo, sobrinho neto, e já vinha com ele no colo, ele é meio delirante, babando, sabe? Umas coisas assim. E eu fiquei tão desesperada e eu peguei meu filho no colo. Ele é grandinho, sabe? Pesa, mas eu acho que a força de uma mãe, sabe, não tem medida do desespero que a mãe tem nesse momento, sabe? De você ver o seu filho nesse estado, de você ver o seu filho que saiu daqui bom e de repente você encontrar com ele assim. E foi muito difícil, muito difícil. Eu comecei a gritar, pedindo socorro, que as pessoas ligassem pro SAMU e a rua estava muito cheia, sabe? Ninguém fazia nada. As pessoas só olhavam. Aí eu parei um carro, o carro não deu ajuda. E falar sobre isso hoje é muito difícil, é muito dolorido, sabe? Relembrar todos esses fatos realmente traz essas lembranças bem ruins, né? Mas é bom, né, a gente falar sobre isso, ver o quanto Deus cuida da gente, o quanto Deus ele avisa antes. Não é coisa da sua cabeça, não é coisa da minha cabeça. Deus ele sempre utiliza de meios para te avisar sobre certas coisas, né, de coisas que
estão vindo, né, na sua direção, coisas difíceis, né, que realmente a gente precisa estar preparado para entender. Nunca a gente está preparado, né, querida, para ver um filho dessa forma, para você ver seu filho sair daqui bom e de repente, né, você encontrar com ele no meio do caminho dessa forma. Então, realmente, eu peguei meu filho e eu trouxe ele nos braços, trouxe para dentro de casa, que ninguém ajudou naquele momento, né? Ninguém, né? Realmente as pessoas só olhavam, não tinha atitude de pegar meu filho. Ah, vamos levar muitos carros, muita gente de carro, mas como muitos estavam bebendo, talvez fosse isso, né? Eu não tô aqui para julgar as pessoas, né? Cada um, né? Assim como foi algo assim inesperado para mim, pode ter sido para eles também, entende? E eu não tô aqui para julgar ninguém. Mas eu levei meu filho para dentro de casa, coloquei ele no sofá e meu filho virou a cabeça, babando e já não respondia mais. E aquilo me desesperou. Falei, pronto, meu filho morreu, sabe? E eu peguei ele no braço de novo e botei na cadeira e comecei a gritar. E nesse momento também chegou uma amiga minha, a Joyce. Quando ela viu o Nicolas nesse estado que estava, ela se desesperou também. E ela foi ligar para o SAMU, ela foi ligar para tantas pessoas, pedir oração às pessoas que realmente ela conhecia, que é de Deus, que oram, que busca Deus, sabe, ligar para a família. Tanto ela, acho que ela nem sei, sabe, o que realmente passou ali pela cabeça dela. E eu continuei, corri para a rua e continuei gritando, pedindo que alguém me ajudasse, né? E as pessoas ali, eu estavam muito bêbadas, alguma coisa ainda até falou algumas coisas comigo ali, no momento, né, deles, que era para eu ser mais humilde, né, que não era assim que eu deveria, né, pedir ajuda para o meu filho, algumas pessoas, né, umas 2 pessoas parentela do meu esposo. E naquele momento eu não tinha nem palavras, eu só sabia pedir socorro. E um dos irmãos, que eu sempre gosto muito dele, aí eu falei com ele, direcionei o meu grito a ele, o meu pedido de socorro, e falei o nome dele, não cabe eu dizer aqui, mas uma pessoa boa, que já passou, já ajudou meu esposo, já deu um rim para o meu esposo, e é um irmão para ele muito bom. Não estou jamais desmerecendo os outros irmãos, né? Mas cada um sabe do que faz, a forma que age com o outro, né? E eu falei, e você? Você não vai me ajudar? E ele, não, claro que eu vou. Pegue seu filho, bote aqui dentro do carro. E ele foi com a esposa dele, comigo. E Gil ficou muito nervoso, porque ninguém ajudava. E Gil acabou nem indo comigo, meu esposo. Ficou lá no meio da rua, que não tinha tempo de estar brigando com ninguém, discutindo com ninguém. E ele ficou lá discutindo. E eu queria salvar a vida do meu filho. Totalmente desfalecido. Eu nem sabia se ele estava vivo ou morto. E quando eu coloquei ele no carro, ele ficou com a cabeça no meu colo. E ele começou ali a vomitar, eu tirei a blusa dele. E ele começou a delirar, falando que não queria morrer, que era para eu ajudar ele na ida do hospital. E eu falei, você não vai morrer, Deus é contigo, sabe? Ele delirava e pedia socorro, sabe? E é muito difícil, você ter força é só Deus nessa hora para te sustentar, para te dar uma capacidade de você ter força ainda para poder, né, ajudar o seu próprio filho. E eu sei, queridos, que aí eu cheguei no hospital, né, ele foi para a sala ali de monitoramento, né, para ver, eu não sei qual é o nome, quando você chega no UPA, e ali para ver o que é que estava acontecendo, e a moça, a enfermeira ali perguntando o que tinha acontecido com ele, nem eu mesma sabia dizer, né, e eu falei, não sei, ele estava na rua e de repente me chamaram e meu filho estava assim. E ali ele passou muito mal e levaram ele para a sala mais grave, né, lá do UPA, no Roberto Santos, né, é uma UPA próxima aqui da minha casa.
E ali, meu filho, né, ali com aparelhos, né, ali é uma sala que tem aparelhos, é uma sala que é para entubar, é uma sala que tem oxigênio e tinha a cama do meu filho no meio, duas camas, uma de um lado, outra do outro, com duas outras crianças. E ali o posto de enfermagem e tudo ali, né, que precisa para dar socorro a alguém. Então, o que acontece? E ali veio o médico, veio as enfermeiras e começaram a consultar Nicolas, perguntar o que tinha acontecido, eu mesma não sabia dizer. Só que ele vomitou a blusa e eu cheirei para ver se não era uma bebida, né, que ele pudesse ter bebida, não tinha cheiro nenhum de bebida. E aí os médicos ficaram meio assim, não tem cheiro de bebida, pode ter sido alguma coisa que deram a ele, né? E beleza, aí fizeram exame, né? Começaram a tirar sangue, aquela coisa toda, todos os primeiros socorros, né? Na vida de Nicolas. E aquele desespero, né? E aí naquele momento, Nicolas, ele já não falava mais, não delirava, estava quieto e a respiração dele estava ofegante, como se ele tentasse puxar o ar e ele ficou assim. E eu ali do lado dele, né, porque botaram a medicação nele, o soro, entende? E eu fiquei ali, sabe, pedindo a Deus que ele não morresse. Comecei a orar no meu filho, eu não levei celular, não levei bolsa, não levei nada. Eu fui do jeito que eu estava, com a minha roupa do corpo. E o meu filho também, da forma que ele estava. Não peguei nada, peguei nem documentação dele, entende? E eu sei que meu filho estava puxando ar, sabe? Ali puxando ar, eu via, sabe? E eu sabia que a morte estava rondando meu filho ali. Aquilo ali era uma coisa muito grave. E de repente, eu comecei a orar e pedindo a Deus que não tirasse meu filho de mim. Era a única pessoa que eu tenho aqui em Salvador, que é o meu sangue. E eu não podia perder o meu filho, sabe? E eu comecei a orar, punha as mãos na cabeça. E nesse momento, uma grande corrente de oração se formava pela vida de Nicolas, porque Joyce, aquela minha amiga, começou a ligar para todas as pessoas que ela conhecia, que orava no Rio, aqui também em Salvador. E o pai de Nicolas também estava dentro da igreja nesse momento, quando ele recebeu a notícia. Minha filha desmaiou quando soube, lá no Rio, e foi uma coisa muito difícil, tanto de lá quanto de cá, e as igrejas começaram a clamar, muitas igrejas pela vida de Nicolas, muitas pessoas que oram, começaram a se pôr de joelho a orar pela vida de Nicolas. E quando eu orava por Nicolas, naquele momento, a voz de Deus falava comigo. Ele me mostrava uma mão, a mão de um homem que preparava algo para o meu filho, um veneno para ele tomar, para matar ele. Era uma pessoa que Deus me mostrava quem era, eu sabia quem era, porque Deus me mostrou. E essa pessoa, ela preparava. Eu via a mão preparando. Deus me mostrou tudo numa visão ali, olhando e orando pelo meu filho. E eu falava, Deus, não tire o meu filho de mim. Era a única coisa que eu pedia a Deus, não tire ele de mim, por favor, Deus. Eu não sei se eu vou conseguir viver sem o meu filho. E ali, sabe, eu comecei a pedir muito a Deus, sabe, que salvasse o meu filho naquele momento difícil. E eu vi aquela mão, sabe, que preparava. Deus me mostrando, a pessoa preparando algo que atingiu meu filho, matando ele para me atingir. Uma pessoa que me odeia demais aqui nesse lugar. Mas eu tenho um Deus que é vivo.
E o meu Deus me ouviu e ouviu todas aquelas pessoas que clamaram pela vida do meu filho. Mas até então meu filho estava bem mal. Ali no oxigênio, sabe? E de repente meu esposo chegou no UPA. E começou, ele tem ansiedade grave, tem depressão, tem um monte de coisas. É transplantado renal, é auditivo. E chegou muito agressivo por causa da doença dele e a preocupação com o Nicolas, porque eu vim pra cá, meu filho tinha 3 anos de idade, meu filho com 12, ele sempre criou o Nicolas, né? Cuidou de Nicolas como um filho, mesmo nas dificuldades dele. E o que acontece que aí o segurança foi lá e falou: o seu esposo está lá na frente, muito agressivo, querendo quebrar as coisas. A senhora pode ir lá tentar acalmar ele. Desculpa, queridos, meu olho está ardendo. Mais uma vez, esse olho. Então, aí as enfermeiras falaram: não, mãezinha, vai lá. Pode ir lá tentar acalmar ele e para ficar tudo bem. A gente vai ficar aqui. A gente está de olho no seu filho, não se preocupe. Mas aquilo ali foi uma estratégia de Deus, porque Deus sabia que eu não ia aguentar o que viria ali a acontecer. E eu fui lá, acho que eu fiquei uns 20 minutos tentando acalmar ele. E eu falei: como você quer que Nicolas melhore? Como é que você quer ver Nicolas se você tá assim, né, agressivo, querendo quebrar as coisas, sendo que as pessoas não têm culpa, né? Ninguém tem culpa, né, do que aconteceu. Desculpa, queridos. As pessoas aqui não têm culpa do que aconteceu com o Nicolas, né? Foi o que eu falei com ele, então, para ele tentar se acalmar, que Nicolas estava bem. Falei assim. Aí ele tá bem? Tá bem. Aí eu falei: para você ir lá ver ele, você vai ter que se acalmar. Aí ele começou a se acalmar. Falei: as pessoas aqui, o segurança, o UPA, os funcionários, até as pessoas que estão aqui para ser atendida, não tem culpa do que aconteceu com o Nicolas. Então você precisa se acalmar. Aí ele queria, sabe, porque as pessoas não deram socorro naquele momento, eu ainda fiquei esperando, né, aquela situação. Então ele achou que as pessoas tinham que dar socorro. Isso aí é uma questão de amor, né? A questão de você socorrer alguém, de você apoiar alguém num momento tão difícil. Mas tudo bem, meus queridos, né? Importante que tudo deu bom no final. E não perca, assista até o fim para saber, né, o que realmente aconteceu. Vamos continuar. E ele entrou, porque eu só podia entrar um. Aí ele falou: então eu vou entrar para ver ele. Eu falei: tudo bem. Aí eu fiquei lá fora, ele entrou. Ele não demorou muito e saiu, queridos. Porque eu já tinha ficado uns 20 minutos lá, tentando acalmar ele. E ele pegou e voltou. E quando voltou me deu um frio na barriga, assim, um gelo, sabe? Tem acontecido alguma coisa. Aí eu falei: e como tá Nicolas? E ele falou: Nicolas tá bem. Tá sentado, tá conversando, já pediu água, tá com fome. Aí eu achei muito estranho, sabe? Falei: nossa, mas ele tava tão mal, puxando o ar e agora ele tá assim. Tá de boa. Eu falei: tem certeza? Você não tá me enganando? Pensei até que ele tava falando isso porque aconteceu alguma coisa, né? Aí ele falou: não. Aí tá bem, pode entrar lá e pode ver. Aí foi, queridos, que eu entrei realmente. Ele tava sentadinho, normal, conversando. E eu falei: filho, você tá bem? Tô. Aí eu quero água, dei água. Quero fazer xixi, botei um negocinho que faz xixi. E o papagaio, né? E eu sei, queridos, que ele tava bem.
E ali eu agradeci a Deus, louvei ao Senhor, sabe? Porque o meu Deus é fiel. O seu Deus, se você crê, Ele é fiel. Ele não te desampara no momento, sabe, da fraqueza, da luta, do seu desespero. Deus, Ele te honra. E eu fiquei, assim, muito feliz de ver meu filho bem, sabe, queridas? E agradecida muito a Deus. E aí eu fiquei, não podia ficar dois, o meu esposo ficou lá fora, e eu fiquei lá com o Nicolas, já era tarde. E aí eu ia dormir ali, né, do lado de Nicolas, e beleza, né. Depois que Nicolas dormiu, aí eu fui lá um pouquinho para ver como é que tava Gil, sei lá, ele tava até aqui dentro. Não podia, queridos, entrar, no caso, Gil não poderia ficar lá dentro comigo, mas ele podia ficar ali no corredor. E ele ficou ali no corredor, né, como se fosse um paciente que ia ser atendido. E ficou de boa lá, eu vi ele lá deitado no banco, porque já estava tarde, ele ficou dormindo ali. E eu fiquei dando a voltinha, depois ia lá. E Nicolas bem, graças a Deus. Aí amanheceu. E tava esperando, né, o médico passar, aquela coisa toda. E as meninas, o médico orientou que eu pudesse fazer, né, o exame dele, mas era num lugar aí, uma delegacia de criança, alguma coisa assim. E eu não me preocupei quanto a isso, me preocupei sim, né, o estado do meu filho que ele estava. Eu não queria achar culpados, os culpados eu entrego a Deus. E cada um sabe o que faz e a conta vai chegar para cada um de nós, né? Não vai ter nada que eu vou plantar nessa terra que amanhã eu não vou colher, né? Se eu plantar banana, eu vou colher banana, né? Não adianta que você não planta um fruto e colhe outro, né? Se eu planto maldade, eu vou colher o que é maldade. E Deus que tudo vê, né, vai cobrar, né, de cada um o que é que aconteceu. Mas eu já sabia, né, que deram algo para o meu filho beber para matar ele e para me atingir. Mas tudo bem. O meu Deus, ele é o Deus verdadeiro. É o Deus que cura, é o Deus que ressuscita. Se também morresse, seria a permissão de Deus. Porque, como fala Eclesiastes 3, né, embaixo desse céu, tudo tem um propósito. E aí eu não poderia questionar Deus, eu só sofreria, né? Mas Deus, ele me ouviu. E no momento tão difícil de uma mãe, no desespero de uma mãe. E aí tudo bem, eu peguei o papel da alta e aquelas moças, aquelas duas moças, né, que estavam com seus filhos, falaram: ei moça, eu posso falar com a senhora? Eu falei: pode sim. Ninguém falou para a senhora, mas o seu filho morreu. As duas, né? Você vê que é duas pessoas diferentes, são duas testemunhas, falou na frente do meu filho e de mim. E elas estavam ali, cada uma com seus filhos. Era um menino de um lado, a mãe com o menino, e do outro lado a mãe com uma menina. E tanto que eu nem tinha muito assunto com elas, porque eu já cheguei, já era tarde, as crianças delas já estavam dormindo, né? E eu só falei: oi, educação, tudo bem, aquela coisa toda. E fiquei lá, né? Tinha esse sofá do papai, fiquei ali. Ela estava deitada até na cama, o sofá era até dela ali, que tinham dado a ela para dormir, só que ela não ia dormir. Ela falou: você pode dormir aqui, porque não tinha, do lado da cama de Nicolas. E a outra mãezinha estava no sofá do papai. E ela falou: se você quiser pode dormir, que eu vou dormir aqui na cama com a minha filha. Eu falei: poxa, muito obrigada. E eu fiquei ali no sofazinho do papai, né, na noite, né, passou ali a noite inteira. E a única coisa, o assunto que eu tive com elas foi isso, né, não falei mais nada. E de manhã, quando elas me chamaram e falou: ei moça, o seu filho morreu, seu filho é um milagre. Aí eu falei: como assim? Eu e Nicolas olhamos para, né, elas. Ela falou: quando você saiu, o seu filho parou. E aí as meninas vieram, né? Ficou aquele monte de enfermeira, médico em cima dele.
e falou, realmente ele morreu, entendeu? Não tem mais o que fazer. E tudo bem, né? Aí deixou ele ali, que com certeza quando a senhora voltasse, né, ia falar alguma coisa, explicar alguma coisa assim. E do nada, seu filho voltou a respirar. Do nada, seu filho voltou vida nele. Então, por isso que a gente está falando com a senhora, sendo testemunha, que ele é um milagre. E aí eu entendi a proporção das coisas, daquilo que realmente, né, Deus tinha falado comigo, daquilo que Deus tinha me mostrado. E tudo bem, né? Falei, poxa, muito obrigada, meninas. Também não perguntei nada a ninguém. Não questionei médico referente a isso, até para não prejudicar as meninas, porque ali são duas mães, entende? E eu precisava ouvir aquilo ali. Não importava se um médico viesse me falar, uma enfermeira ou aquelas duas mães. De qualquer forma, o que aconteceu, aconteceu. E um milagre aconteceu também na vida do meu filho, né? E ele ressuscitou, porque meu filho parou. Os médicos, as enfermeiras atestaram, não tinha mais jeito para ele. Quando eu entrasse por aquela porta, eu ia ver o quê? Meu filho morto, né? Mas Deus não permitiu. Deus honrou a minha fé. Deus honrou que Ele é o Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do impossível. E o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Assim como o filho dele ressuscitou, o meu também ressuscitou. Porque Ele tem poder para ressuscitar os mortos. E eu já coloquei aqui no meu canal a respeito também, né, de um conhecido meu que também ressuscitou. Né? Então, meus amores, né, o que eu posso dizer é que o nosso Deus, Ele é muito bom, sabe? E eu creio, sabe, fielmente em que Deus é, sabe que Deus, Ele é um Deus de milagre, é um Deus que não nos desampara. E se a morte chegar também, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muito difícil de aceitar, mas Deus vai nos consolar, Deus vai, né, tratar conosco, né, a infinita bondade que Ele tem. Tá certo, queridos? Então eu queria deixar isso para você, dizer que se renda a esse Deus, né? Que é um Deus bom, sabe, criador, né? Enviou o seu único filho, Jesus Cristo, né? Para morrer naquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, visível, né? As testemunhas daquela época, né? Assim como Nicolas, né? Teve a testemunha também para poder me dizer, senão eu não ia saber. E Jesus também ressuscitou, foi visível, né, aos olhos das pessoas. Tá, meus queridos? Então, se renda, porque, como fala a palavra, Jesus, Ele é o único caminho, a verdade. Desculpa, minha cachorrinha Pitbull, Anitta, o nome dela é Anitta, né? E ela não pode ouvir cachorrinho ao fundo, que ela fica assim, agitada. Ela não gosta de cachorrinho nem de gatinho. Mas a gente entende, vocês também, né? Entenda aí, por favor. Tá certo, meus amores? Então é isso. Eu queria deixar esse testemunho para aumentar a sua fé e dizer que Deus, Ele é muito bom. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Não perca, sabe? Não desista, tá? Porque Deus nunca desistiu de nós, nunca desistiu de você. Deus não desistiu da minha oração, das orações das pessoas que me ajudaram. E aqui eu não sei quem orou, mas eu quero aqui nesse vídeo pedir muito obrigada a todos que se compadeceram, ao, né, irmão do meu esposo que levou meu filho para o hospital, sabe, a esposa dele que foi junto, né, o Augusto, né, e a Marisa. Eu agradeço muito a eles que me apoiaram nesse momento, a Joyce, que estava em oração, sabe, e pediu oração, avisou, sabe. Joyce é uma benção na minha vida, a gente ri junta, fala um monte de besteira, né, a gente sempre tem uma amiga assim. Eu tenho a Luciana também, que é muito minha amiga, como uma filha, Joyce, filha de Joyce, sabe, pessoas que Deus coloca, né, no nosso coração, amizades sinceras, tá?
E eu tenho a Michelle agora também, que eu cuido dela no abrigo e como eu já falei no outro vídeo, que vocês possam, né, também estar se inscrevendo no canal dela, apoiando ela, assistindo os vídeos, colocando, né, a sua mão nessa corrente do bem, abraçando essa causa de Michelle. Assiste os vídeos dela.